Bom dia, meus irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos aqui na casa. Mais um dia, mais uma oportunidade. Quero também saudar os meus irmãos aí na live, né? Deus abençoe todos aí que participam. Quero convidar vocês para fazer parte dessa ministração, desse ensinamento. Espero que Deus possa falar com você através do que Deus colocou no meu coração, através da sua palavra. E o nosso irmão Rodrigo está com a oportunidade de fazer a leitura em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Pode ler. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos da paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, olha só. Vamos fazer uma observação aqui. Muitas das vezes, por a gente viver no mundo a qual nós vivemos, aonde opera o sistema satânico, a iniquidade cada vez mais está se multiplicando, o amor de muitos está se esfriando, como a própria palavra de Deus fala. Muitas das vezes a gente tem certas coisas, certas circunstâncias, certos problemas, certas lutas que faz com que a gente não venha ter fé, esperança, né? A gente acha que ir para a igreja não resolve nada, orar, jejuar, a luta não para, as dificuldades não cessam. Aí eu jejuo tanto, oro tanto a Deus para mim não fazer isso, acabo fazendo. Então, assim, muitas das vezes, irmão, as lutas, a dificuldade, ela quer ou roubar em nós a fé ou diminuí-la. Só que o nosso irmão leu no versículo 11, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Aí Deus vai dizer assim, ó, prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Irmão, para esse povo aqui, eles estavam sem esperança, sem fé. Estava preso, escravizado. Muitas das vezes nossa vida pode estar desse jeito. Estou desempregado, não consigo arrumar um emprego. Meu casamento está indo de mal a pior, o que está acontecendo? Vou para a igreja, oro, jejum, faço campanha, tenho filhos perdidos no mundo. O que foi que eu fiz para merecer isso? Eu tento, até quero. Eu consigo chegar até a metade, da metade em diante eu não consigo prosseguir. O que está acontecendo, Deus? Muitas das vezes, irmão, nós se questionamos. Muitas das vezes, irmão, nós colocamos o porquê. Né? Só que ontem eu estava pedindo a Deus uma palavra, um tema, um texto. E quando eu comecei a pesquisar, me deparei com Jeremias capítulo 29, versículo 11. E o tema é esse aqui, ó. Reforma. Reforma. Só que, vamos entender essa palavra reforma. A palavra reforma, segundo os dicionários, quer dizer nova reforma, mudança para melhor, melhoramento, nova organização, restauração, reparação, conserto, correção, emenda e revisão. Só que nós temos que aprender algo, irmão. Tudo na nossa vida nós precisamos de pessoas. De pessoas com experiência, de pessoas que têm a vida,
Pessoas que já bateu cabeça, só que hoje não bate mais cabeça, hoje tem experiência. Para que nós possamos, irmão, seguir os conselhos dessas pessoas. Eu aprendi algo observando ontem, no texto, que diz assim, ó. Quando a gente não quer aprender com nossos pais que têm experiência de vida, nós vamos aprender com os amigos no mundo que não tem experiência. E é mesmo, me chamou muita atenção. Acaba aprendendo, esse apanhando, texto. Porque assim, irmão, veja bem, olha a experiência que eu e a minha esposa temos para poder ensinar a minha filha. Olha a experiência que nós temos. Aí a gente vai aconselhar ela. Só que, se não tiver cuidado, para ela, nossas experiências não vai servir de nada. Aí ela vai dar ouvido colega no colégio. Aí quando é fé, está trilhando caminho errado, caminho mau, sentando na roda dos escarnecedores, seguindo o conselho dos ímpios, sentando no caminho dos pecadores, mas o conselho dos pais não quer receber. Ah, os pais é chato, é careta, é antigão. Mas não é. Agora, veja bem, irmão, veja bem. Os muros de Jerusalém estavam destruídos e queimados. Agora, quem foi que foi ajudar eles, irmão? Neemias. Neemias não estava lá não, irmão. Neemias estava no outro reino, servindo lá, um rei lá como copeiro, mordomo. Ele ficou sabendo do problema, ele foi orar, jejuar, chorou, foi pedir a Deus direção, falou com o rei liberou, aí ele foi lá. Por que os que estavam lá não construíram o muro? Isso aí que chama atenção, né, não? Por que os que estavam lá não construíram o muro? Por que os que estavam lá, irmão, lá tinha sacerdote, lá tinha líderes. Por que eles não construíram, irmão? Por que foi preciso Neemias ir lá e ajuntar o povo, fazer uma reunião e direcionar, liderar, e depois que está tudo redondinho, tudo feito, tudo no seu devido lugar, Neemias volta para servir o rei que ele servia. Agora, o que me chama a atenção é isso. Por que lá não se levantou um líder? Por que lá não se levantou uma pessoa? Porque muitas das vezes a pessoa está, sabe como, irmão? A pessoa é até líder, a pessoa é até um pai de família, mas diante da tragédia, dos problemas, ela está como? Ela está fraca, está sensível. Acabou a esperança, perdeu a fé. Por isso que muitas das vezes Deus coloca pessoas experientes no nosso caminho, gente. Por isso que muitas das vezes Deus usa, irmão, pessoas, irmão. Olha só, vamos lá. Por que Deus no Egito não levantou um líder lá? Lá estava cheio de ancião. Por que Deus tira Moisés com 40 anos do Egito, leva para o deserto, passa 40 anos no deserto, com 80 anos volta para o Egito para tirar o povo? Por que Deus não usou o povo que estava lá? Por que Deus não usou Arão, irmão de Moisés, que estava no Egito? É verdade. Não é, irmão? Tinha vários, né? Então é isso que nós temos que entender, irmão. Muitas das vezes, irmão, Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos orientar, para nos ensinar, para nos amadurecer. Vai chegar o momento que você vai andar só. Mas para você andar só, você pegou experiência com alguém, foi ensinado por alguém. Veja bem, irmão, hoje uma pessoa se forma como médico, mas ela tem que ser ensinada por outro médico. Hoje a pessoa se torna um professor, mas ela é ensinada por outro professor, cara. Hoje a pessoa se torna um mecânico, mas foi ensinado por outro mecânico. Então, irmão, a nossa vida é assim, Rodrigo. Nós precisamos ter humildade, baixar a cabeça. A gente acha que a gente sabe de tudo e não sabe. Nós precisamos de uma reforma. Mas para essa reforma acontecer na nossa vida, nós precisamos aceitar. Nós precisamos aceitar essa reforma.
E Deus vai colocar pessoas, irmão, que já passou até por o que você está passando, pelo que eu estou passando. Deus vai colocar pessoas com experiência. É por isso que, não sei no tempo de hoje, mas aqui no tempo aqui do Velho Testamento, no tempo de Jesus, para se começar o ministério de qualquer pessoa era com 30 anos para cima. Por quê? Porque já tinha experiência. Não se começava novo. Então eles já tinham isso. Só vai liderar, ministrar, ensinar, fazer qualquer coisa após os 30 anos. Não foi diferente com Jesus. Jesus começa o ministério dele com 30 anos. É tanto que, olha só, Nicodemos vai conversar com Jesus. Nicodemos era o quê? O mestre de Israel, um mestre já velho. Foi conversar com Jesus, irmão. Jesus o quê? Jesus colocou ele no bolso. Ele que era para ensinar Jesus, né? Pela lógica, né? Só que ele não tinha a experiência que Jesus tinha. Então, quando Deus colocar alguém no nosso caminho, vamos observar. Se a pessoa está nos ensinando o que é certo, está ensinando o que convém, está nos repreendendo de coisa errada que nós estamos fazendo, aceite, irmão. Muitas das vezes foi Deus que colocou aquela pessoa ali. Deus não vai colocar uma pessoa no meu caminho, irmão, para me pecar, para me errar, para me distorcer a palavra de Deus, para me ser um atraso na vida das pessoas. Não. As pessoas que Deus coloca no nosso caminho são pessoas que vão dizer, não, irmão, por aí está errado. Não, irmão, faz assim. Não, irmão, o caminho é esse. Não, irmão, você está precisando de ajuda. Então, é esse tipo de pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho. Deus complica, depois descomplica. Descomplica tudo. Né, pastor? Isso. Esse que está pondo ali, que não é para o teu bem, vai ver que é para o teu bem, para você se consertar naquilo que você precisa ouvir. A reforma na Bíblia pode ser entendida tanto como um evento histórico quanto como um processo espiritual. Veja bem, a reforma que Neemias foi fazer, irmão, foi um evento que é histórico. E qual é a reforma que Jesus veio fazer na Terra, Leonardo? Espiritual. O homem estava afastado de Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus. Jesus diz, é chegado até vós o reino de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria com o Espírito Santo, comunhão. Então, tem dois tipos de reforma. Tem aquela reforma, irmão, que é um evento histórico, e tem aquela reforma que é espiritual. Precisa do tipo assim, vamos lá, eu estou passando por um processo difícil no meu casamento, um exemplo. Então, meu casamento precisa de quê? De uma reforma. Irmão, eu estou fraco espiritualmente. Um exemplo, não estou com vontade de orar, não estou com vontade de ir para a igreja, não tenho vontade de jejuar. Opa, eu preciso de uma reforma espiritual. Vocês estão entendendo aí? Então, nós precisamos de reforma. Mas para essa reforma acontecer, nós precisamos o quê? Aceitar. Aceitar. Ó, veja bem, irmão, vou te dar um exemplo aqui, ó. O dono de uma casa dessa, aqui está precisando de uma reforma. O que ele vai fazer? Ele vai contratar alguém que tem experiência. Não é assim que funciona? Pronto. É isso, irmão, que o Espírito Santo está tentando levar eu, você e os pessoal da live a entender. Jesus veio para isso. O Espírito Santo hoje está com essa missão de fazer em nós uma reforma. O apóstolo Paulo vai dizer assim para a igreja de Gálatas: até quando vou sofrer a dor de parto, tentando gerar em vós Cristo Jesus? Ah. E é isso aí, irmão. Nós estamos aqui porque nós precisamos de uma reforma. Só que nós precisamos reconhecer
E precisamos, irmão, dar lugar a quem tem o poder de nos ajudar. Ó, para você ter uma ideia, Apocalipse capítulo, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se tu ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Jesus está lá. Deixa eu fazer uma reforma em você, deixa eu te ajudar. Ei, você está triste? Abre a porta. Eu quero te alegrar. Ei, você está doente? Abre a porta, eu vou te curar. Você está oprimido? Ei, abre a porta, eu vou te libertar. É deixar Jesus entrar. É reconhecer, como ele diz lá em João, no Evangelho capítulo 15, versículo 7, só nós não vamos conseguir. Ele diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Irmão, se nós pudéssemos resolver os nossos problemas só nós estávamos aqui, pronto. Já diz tudo. Já diz tudo. Se nós pudéssemos resolver os nossos problemas, nós procurávamos uma igreja. Se nós pudéssemos resolver uma cura, nós procurávamos médico. Não é não? Sempre nós vamos depender de alguém ou de algo. Sempre vai ter que fazer alguma reforma em nós. Só que nós precisamos, irmão, ter humildade. Ter humildade é o quê? É aceitar a reforma que o Espírito Santo quer fazer em mim, em você, em todos nós. Amém? Eu quero trazer aqui o primeiro tópico. O Senhor tem planos para você. Está aqui no texto. O Senhor tem planos para você. Veja bem, Deus não criou você por acaso. Deus não criou nem eu nem você por acaso, tá, gente? Todas as pessoas na Terra têm um propósito. Têm um plano. Ó, Jeremias, no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer uma coisa muito tremenda. Que Deus escolheu ele desde o ventre da mãe dele. Deus escolheu ele desde o ventre da mãe dele. Irmão, Deus não escolheu Paulo? Não escolheu? Só que Paulo, antes de Jesus chamar ele o que Jesus queria, Paulo fez muita coisa errada. Era assassino, né? Assassinava. Né? Fez muita coisa errada. Ele foi uma das testemunhas da morte de Estevão. Estava indo para Damasco para prender os crentes. Ele era hebreu, né? Hã? Ele era do povo de Israel, não é? Ele era fazia parte dos senados, das 70 cadeiras do Senado, ele sentava numa delas. Ele era uma autoridade também, um jovem com autoridade. Agora veja bem, irmão. Jesus chama Paulo. Meu Deus já conheceu o coração dele também, né? Deus chamou Davi. Deus chamou Abraão, Isaac e Jacó. Irmão, Deus tem planos para mim e para você. Nós não nasceu por acaso. Tá? Se nós entendemos os planos de Deus, nós não estamos aqui nessa terra por acaso. Pastor, mas por que eu sofro tanto? Meu irmão, vai ver os personagens na Bíblia, eles também sofreram. Vamos lá, Jonas não era o profeta de Deus? Não era, gente? Sim ou não? Sim. Não era? Deus fala porque para Jonas, você vai pregar em Nínive. E ele não quis ir. Nada. Foi para Tarsis. Agora, por que ele não foi? Porque aquele povo de Nínive matou a família dele. Então ele tinha o quê? Ele tinha entrou a raiz de amargura. Entrou. Ele queria mais que Deus acabasse. Isso, ele criou um ódio. Só que a gente vê a história que Deus estava querendo mais tratar era Jonas. Você vê como foi fácil do povo se arrepender? O povo se arrependeu. É tanto que o rei fez uma reunião e disse assim: até os animais vão jejuar. Só que Jonas teve dificuldade.
Então, esse processo foi mais para trabalhar o coração de Jonas. Era um profeta chamado de Deus, mas passou por luta, dificuldade, teve percas, família. Então todo mundo passa, irmão. A gente passa por, a gente acha que vem passar luta, dificuldade, Deus não está com a gente. Não. Tem problemas que é nós que atrai. Tem problemas que Deus permite para nos amadurecer, para trabalhar o nosso coração. Então, Deus tem seus planos para poder manifestar o seu poder. Veja bem, irmão, se a gente for pela lógica humana, olha só, uma coisa que a gente vai olhar assim e dizer assim, poxa Deus, para que assim? Para que isso? Veja bem, um menino obediente aos pais, submisso aos pais, só fazia coisa certa. José. Qual é o erro que você vê em José, irmão? Submisso, obediente. Fazia o que os pais queriam. Tinha comunhão com Deus. Só que Deus tinha um plano, um projeto lá na frente para o futuro. Aí olha só como é os planos de Deus, o agir de Deus. Chegou, me arrupeu com isso aí. Muitas das vezes a gente só quer doçura. A gente só quer hotel 5 estrelas. A gente só quer conta no banco. Agora olha só, para se cumprir um plano de Deus lá no futuro. Pega um menino que é obediente, submisso, e agora o menino agora é escravo no Egito, irmão. Qual é a culpa que esse menino tem? Não é? Se a gente for pensar diz assim, poxa, Deus é injusto, cara. O que era para ser escravo era dos irmãos, que não queria nada. Lá mesmo, né, pastor? Ainda veio a tentação da mulher que queria ficar com ele. Porque o cara jovem está com toda disposição, né, mano? E ele fugiu da aparência do mal. Agora veja bem, irmão, veja bem. Aí ele passa 13 anos no Egito, irmão, 13 anos longe de casa. E outra, injustamente. Tinha tudo para virar a cabeça, né? Tinha tudo para largar tudo, irmão, largar Deus, largar a oração, largar tudo. Só que, veja bem, Deus deu um sonho para ele? Deu um sonho profético lá atrás. Deu um sonho para ele. Então, quer dizer, onde é que estava a esperança dele? No sonho. Deus fez planos para você? Deus falou? Então se apoie nas promessas de Deus. Luta vai vir. Dificuldade vai vir. Então o que firmou José no Egito foi as promessas de Deus. Então o que faz eu e você não cair é as promessas. Entre Abraão e Ló. Agora chegou a hora de nós se apartar, meu sobrinho. Escolhe, se você for para frente eu vou para trás, para a direita eu vou para a esquerda eu vou para a direita, escolhe. Por que Abraão fez isso com o sobrinho dele? Mandou ele escolher. Porque quem tem promessa não escolhe onde quer ficar, como vai, como fica, o que vou fazer. Quem tem promessa de Deus, irmão, está sob a promessa de Deus. Deus cuida. Só que Ló não estava na promessa de Deus, então Ló escolheu. E muitas das vezes nossos olhos é carnais, só quer escolher o que é bom. Ele escolhe as campinas, só que por trás das campinas, irmão, estava o que? Sodoma e Gomorra. E Abraão continuou na terra seca e abençoado por Deus. Então, se nós temos promessa, vamos, irmãos, focar a promessa. Não queira dar um jeitinho, não, que você vai sair da promessa. Não quero antecipar a promessa. Abraão esperou o quê? Esperou, se eu não me engano, 20 anos. Para se cumprir uma promessa que Deus fez. E quando se cumpriu a promessa, Sara já não tinha mais condições de dar filho, estava velhinha. Mas cumpriu a promessa. Então, veja bem, o Senhor tem planos para nós, para mim e para você. Deus não criou você por acaso. Jeremias capítulo versículo 5, você também foi separado para algo especial. Algo especial. Eu falei um pouco de alguns personagens que isso nós vemos hoje, esse Paulo queria ser igual José. Paulo queria ser igual Paulo, pregador do evangelho, ganhador de almas. Rapaz, eu queria ser igual Jeremias, profeta das nações. Mas só que você não entende o que eles passavam. Você não entende o que Paulo passava. Paulo vivia mais preso do que solto. Onde Paulo mais ganhou almas foi na prisão. Olha Jeremias, irmão, levava tapa na cara, arrancava a barba dele, ficava em carne viva, levava soco na cabeça, era colocado num poço,
só pão e água. Queria ser igual Davi, homem segundo o coração de Deus. Você vai ter que lutar com o leão, com o urso, com o gigante. Vão te perseguir. Nós temos que entender isso. Nós temos o chamado. Deus tem planos especiais para nós, mas também vai ter luta. Vai ter dificuldade. Ah, eu preciso de uma casinha de pastor para me tratar. Só que tem um desafio lá dentro. Tem regras, tem luta. Você vai passar por dificuldade, irmão. Não é só passar lá, ficar sem usar droga, sem beber, sem fumar, não. Tem um desafio lá dentro. Então, quando procurar uma casa de recuperação, saiba que lá tem um desafio. Então, tudo na vida tem o quê? Desafios. Agora, aqueles que chegar até o final, aqueles que entender o plano de Deus, aqueles que entender, tem vitória. Tem vitória. Veja bem, como viver o plano de Deus? Primeiro, ore e peça direção a Deus. Isso é muito importante. Ore e peça direção a Deus. Segundo, mantenha-se fiel no pouco. Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Terceiro, permaneça firme em Jesus, aconteça o que acontecer. Não faça igual Pedro. Você até sai do barco e anda por cima do problema, anda por cima das águas, olhando para Jesus. Tirou os olhos de Jesus, afundou. Então nós temos que permanecer aqui, quando sair do trabalho, onde tiver firme em Jesus. Vai vir a Jezabel, vai vir os pratos do inimigo, vai vir as facilidades, vai vir toda oportunidade para nós fazer assim, ó, tirar os nossos olhos de Jesus e olhar para o convite pecaminoso. Então, para que viemos viver os planos de Deus, precisamos colocar em prática essas três coisas. Amém? Vamos aqui para o segundo tópico. Os irmãos estão dando para entender? Sim. Eu estou um pouco hoje apressado, porque eu tenho que terminar 8h30, ou até antes. Mas eu acredito que não está tendo dificuldade, né, de entender nada, né? Segundo tópico, o Senhor quer nos fazer prosperar. Você que está aí participando, se depois você quiser rever esse ensinamento, você que depois entrar na live, né? Às vezes eu coloco 2 minutozinhos da live, mas se você quiser ouvir ele todo, você pode ir no meu canal lá no YouTube, tá? Josilan Lima, e você vai ter todo esse ensinamento. O Senhor quer nos fazer prosperar. O Senhor quer nos fazer prosperar. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns tipos de prosperidade. Alguns tipos de prosperidade. Qual é a primeira, pastor? A primeira está lá em Efésios capítulo 4, versículo 7. Que vai falar sobre a prosperidade emocional. Prosperidade emocional. E eu fui estudar isso ontem, Marcelo, me chamou a atenção. E eu foquei muito nisso. Eu disse assim, Senhor, eu preciso disso. Eu quero isso aqui na minha vida. Prosperidade emocional. Olha só, a prosperidade emocional, eu vou mostrar para vocês aqui o texto, tá? Filipenses, capítulo 4, tá aqui, versículo 6 e 7, que diz assim, ó, não se preocupe com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e ore sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Aí veja bem, alguns tipos de prosperidade, prosperidade emocional, que é o equilíbrio emocional. É essencial para viver uma vida de paz. Ter equilíbrio emocional, ou seja, nós não perdemos a linha por qualquer coisa, ou não perder a linha por nada.
Se manter aquela pessoa, o que mesmo nas horas de dificuldade, de luta, no versículo 7, manter a paz de Deus no coração. O que entra no desequilíbrio emocional? É eu tomar atitudes erradas. É eu fazer coisas que podem me trazer problemas depois. Só que é interessante que lá no versículo 6 de Filipenses capítulo 4, fala que nós não devemos se preocupar com nada, mas apresente em oração a Deus tudo o que você precisa. E Ele superar as nossas necessidades. Só que se entrar um desequilíbrio emocional, nós vai fazer besteira. Então, é uma das prosperidades que Deus dá, prosperidade emocional. Vamos lá para outra prosperidade, prosperidade familiar. Familiar. A família é a base de uma vida bem-sucedida e nela que você aprende os valores que farão parte da sua vida e influenciarão todos ou todas as suas decisões. Irmão, família está em segundo lugar. Primeiro lugar está Deus. Segundo, família. Os filhos tendo respeito pelos pais. Os pais sabendo educar os filhos e, melhor ainda, no caminho do Senhor. Ensina o caminho que o teu filho deve seguir para quando tiver velho não vir se desviar. Corrige o teu filho com vara, não é espancar não, viu? Não leva, não usa esse contexto errado não, tá? É corrigir. Ou seja, o marido ou o pai tem o seu papel, a mãe ou a esposa tem o seu papel e o filho tem o seu papel. E é ensinado pela palavra. Se nós colocar em prática, nós vamos viver uma família abençoada por Deus. Então, irmão, outro tipo de prosperidade que Deus quer nos dar, irmão, é o quê? É uma prosperidade familiar. Irmão, como é gostoso você estar em casa e ter comunhão, paz. Ter comunhão e paz. Só que para isso nós temos que trabalhar muito isso em nós. Agora veja bem, irmão, é fácil? Você está procurando melhorar e a sua parceira não quer melhorar? Você imagina aí, você está procurando melhorar e o seu filho não quer melhorar? Imagina aí, o filho está procurando melhorar e o pai não melhora? Aí o que vai acontecer? Diz assim, irmão, estou perdendo tempo. Mas a Bíblia diz que uma casa dividida não subsistirá. Tá? Vamos aqui para o terceiro. A terceira prosperidade que Deus quer nos dar. Prosperidade financeira. Prosperidade financeira. Leonardo, leia para nós aí, meu filho. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Lê para nós aí, Marcelo. Provérbio capítulo 8, versículo 18. 8 e 18, provérbio. Do lado de Salmos. Pode ler, Leonardo. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Agora, olha só, irmão. Olha só. Aí vai falar da prosperidade financeira. Irmão, como é que a pessoa vai plantar onde está seco? Para quem é agricultor, sabe disso, irmão. Não funciona. Vai perder as sementes. Não dá certo. Muitas das vezes, esse é o grande problema da gente, a falta de fé. A gente não quer plantar para depois semear. Ah, não vai dar certo. Ah, não presta. Você pelo menos tentou?
Olha só o que o provérbio 8:18 vai falar. 8:18 diz assim a palavra de Deus: riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Comigo está a riqueza, a honra, a prosperidade e a justiça. Irmão, o que falta para mim e para você? Fé. Fé, irmão. Aqui, ó, nosso irmão leu aqui em Gênesis. Quem foi que mandou? Foi Deus que mandou ele semear. Lê de novo, Leslie. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Irmão, nós não somos abençoados por Deus, seu não. E por que vai duvidar nas promessas dele? O Deus que operou no passado, opera no presente. E é o Deus do futuro também. O de ontem e de hoje será para sempre. Isso. Nós temos que viver a palavra, as promessas de Deus. Tá tudo ruim para nós, para Deus não, irmão. Se nós olharmos para o ambiente, irmão, para os problemas, vai estar ruim mesmo. Agora, se nós olharmos para onde foi que o homem de Deus aí olhou, irmão, meu, até aqui Deus tem me ajudado, né? Agora que vai desamparar, eu vou semear. Meu filho, você vai perder. Meu filho, você bateu a cabeça onde? Meu filho, as lutas estão te deixando com os miolos virados. Não, Deus que até aqui tem me ajudado, Ele vai continuar me ajudando. Eu vou plantar e vou colher. Isso aqui é fé, irmão. Isso aqui é atitude. Oração, orar e ação. Tem certo tipo de ação, irmão, que a gente pode dar um passo. Agora tem certo tipo de ação que nós temos que esperar a oração Deus responder. Porque com Deus está a riqueza, a honra, a prosperidade, a justiça. Está com Deus, irmão. Está com Deus. Deus tem prazer em te fazer prosperar financeiramente. Ele é a fonte de todo o suprimento que você precisa. Então, irmão, o Senhor nos faz prosperar e eu coloquei aqui, pela permissão de Deus, 3 tipos de prosperidade. A prosperidade emocional, a prosperidade familiar e a prosperidade financeira. Tá? Financeira. A glória de Deus. Entenderam essa parte? Amém. Vamos para o terceiro e último. O Senhor quer nos dar esperança e um futuro. Está aqui no texto essa palavra. O Senhor quer nos dar esperança e um futuro. Lá em Josué capítulo 2, versículo 18, nós vamos ver que para Raabe, o futuro dela era uma corda vermelha. Se lembra o que foi que os espias disseram para ela? Quando nós voltar aqui, se tiver uma corda vermelha na tua janela, nós sabemos que é a tua casa. E na tua casa ninguém vai entrar. Nós vamos poupar a tua vida. Então veja bem, o futuro para Raabe era o quê? Era uma corda vermelha. Beleza. Vamos aqui. Lá em Isaías capítulo 40, versículo 31, vai falar sobre a esperança é uma expectativa ansiosa. Ou seja, vai falar o quê, irmão? Que aqueles que esperam no Senhor serão como uma águia. E não se cansa. Ou seja, o nosso Deus, irmão, Ele nos traz a esperança e uma expectativa ansiosa. Vai dar certo. Vou conseguir. Eu não tenho a visão e a mente de uma galinha para ficar só cabeça baixa e ciscando. A minha visão e a minha mente é de uma águia. É voar alto. Então, veja bem, hoje eu posso estar assim, mas imagine amanhã, pode estar melhor. Hoje você pode estar passando por luta, dificuldade, hoje você pode olhar e dizer assim, está tudo mal.
mas amanhã Deus pode te dar um futuro melhor. Porém, o dia de amanhã pertence a Deus. Lá em Jeremias capítulo 31, versículo 17, por mais difícil que seja a nossa vida, podemos confiar em Deus. A confiança em Deus nos tempos de dificuldade, vai dizer aqui nessa passagem. No tempo de escassez, no tempo de dificuldade, Deus não desampara aqueles que esperam por Ele. Nós, irmão, temos que acreditar, irmão, no futuro melhor, com Cristo. O significado de esperança. Esperança é a confiança de que algo bom vai acontecer. Irmão, não viva se maldizendo. Não viva, irmão, minha vida está assim, não presta, eu nasci para isso mesmo, eu nasci para sofrer, Irmão, nós temos um Deus que não se alegra no sofrimento de ninguém. Nós temos um Deus que se aproveita as oportunidades para trabalhar, para nos amadurecer, mas que, na verdade, Ele tem um futuro melhor. Essa é a diferença. Se nós entendemos o plano de Deus, entendemos que o que nós estamos passando está servindo como uma reforma para a nossa mente, a nosso corpo, a nossa vida espiritual, nós vamos atingir um futuro melhor, porque o futuro de Deus, para aqueles que confiam e esperam nele, é um futuro melhor, como diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Ele tem um futuro e um plano de paz para mim e para você. Você recebe essa palavra? Amém. Em nome de Jesus? Então está terminado. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer só uma oração de agradecimento? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, te damos graça nessa hora, nessa reflexão, Sim, a qual nós tivemos aqui, papai amado. Eu preciso de uma reforma. Fica à vontade, Pai. Eu quero entender o teu plano, o teu projeto. Eu quero ter um futuro melhor, Senhor, diante do que o Senhor ensina, diante do que a sua palavra nos ensina, Pai, através, Senhor, do caminho com Cristo. Quero te louvar pela vida de cada irmão na casa, te louvar por cada irmão na live. Meu Deus e meu Pai, que nós possamos entender este ensinamento de hoje e colocar em prática. Senhor, perdoa nossos pecados, cura os enfermos, liberta os oprimidos e nos dá um dia abençoado em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, está terminado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.